E aí, beleza? Que é o Daniel da Vingatis Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu queria trazer 3 maneiras diferentes de você saborizar fermentando o seu queijo vegetal para além do Rejuvelac. Esse é o grande ponto. E isso porque do que eu mais tenho visto são pessoas que fermentam com Rejuvelac. E qual que é o problema que tem em relação ao Rejuvelac? Nenhum. Na verdade, o Rejuvelac em si não é o problema. O problema é ficar só no Rejuvelac, porque tem muita coisa para ser explorada e cada uma dessas coisas que a gente vai explorar vai trazer uma diversidade de sabores. Então, a gente ficar só no Rejuvelac, estamos ali, né, na casquinha só. Tem ainda um vasto mundo a ser explorado e eu queria trazer pelo menos 3 maneiras aqui para que você possa expandir então esses horizontes e começar a fermentar de outras maneiras, né? Então, principalmente se você já usa o Rejuvelac, você não vai ter dificuldade alguma em avançar para essas outras técnicas, né? O Rejuvelac, só para também estabelecer um ponto aqui, ou não sei se de repente você está ouvindo esse termo pela primeira vez, mas o Rejuvelac ele é uma bebida probiótica. Tá? Ele é uma bebida probiótica que entrou muito em voga a partir aí, quer dizer, voltou, né, à cena, porque é uma bebida muito antiga, mas voltou à cena ali a partir dos anos 70, mais ou menos, com a Anne Wingmore, por conta da alimentação viva. Tá? Então é uma bebida probiótica dentro do universo da alimentação viva. E para os queijos vegetais, isso daí acabou vindo pela Miyoko Shiner, né, que é uma grande expoente da produção de queijos vegetais lá nos Estados Unidos. E num livro dela, Artisan Vegan Cheese, ela acabou por estabelecer essa conexão, né, usar o Rejuvelac para fermentar massas vegetais e fazer disso um queijo, né? Agora, quando a gente fala de Rejuvelac, primeiro ponto, como é que faz o Rejuvelac? Nossa, aí tem tantos vídeos passo a passo na internet para você seguir aí que eu falar aqui como faz não vai fazer tanta diferença assim. Mas, em linhas gerais, aí sim, para você entender o fio da meada aqui, o que eu quero dizer com isso é importante. O Rejuvelac, ele é, como eu falei, uma bebida probiótica, mas do que ele é feito? Ele é feito de grão ou cereal. Tá? Ou seja, você tem um grão ou um cereal que você vai germinar ele, principalmente, e daí ele vai ficar imerso numa água, e essa água ela vai sofrer algumas transformações por conta desse grão germinado, né? Ela vai passar, né, o que a gente consegue perceber de transformação é, primeiro, a turbidez que ela vai adquirir, ela vai ficando cada vez mais turva, e depois o aroma e o sabor vão começar a mudar. Tá? Vai ter um aroma mais lático de fato, né, o que mais assemelha, sei lá, algum tipo de iogurte, alguma coisa assim, e um sabor um pouco mais ácido. Essas são as principais características dessa bebida. Tá? Agora, por que normalmente a gente germina? Mas se eu não germinar, vai dar certo? Claro que vai. Vai dar certo também. Porém, como ele veio pelo caminho da alimentação viva, quando você tem um grão ou um cereal em processo de germinação, a gente tem um aproveitamento muito maior de tudo que ele pode entregar enquanto alimento vivo. Então é por isso que preferencialmente ele é germinado, pelos seus atributos nutricionais, vamos dizer assim. Mas aí que a gente precisa começar a perceber algumas coisas aqui. O que a gente está querendo, assim, vou falar isso porque não é para a gente ficar só, tem que ser germinado, então se não for germinado não é Rejuvelac. Tá? Acontece isso, né, de algumas pessoas entrarem nessa e o que desvia um pouquinho, já não é então, não sei o que, vai dar errado, tá? Calma. Precisamos entender o que estamos querendo aqui e por que o Rejuvelac é importante para a produção dos queijos vegetais. Tá? Primeiro ponto. O que a gente quer do Rejuvelac são as bactérias láticas que vão estar sendo produzidas ali.
tá? Ou reproduzidas ali nessa água. Maravilha. Essas bactérias láticas, com ou sem germinação, elas vão estar presentes, porque elas estão na parte externa desses grãos e desses cereais, tá? Então não é a germinação que vai fazer com que tenha ou não bactéria lática. Outros componentes nutricionais, aí é uma outra conversa que eu não vou ter aqui com você agora, porque não cabe para essa situação nossa aqui de fermentar o queijo vegetal. Tá? Claro, se eu fizer com ele germinado, vai ter mais, sei lá, propriedades nutritivas. Sem dúvida nenhuma vai ter. Tá? Mas se você não fizer com ele germinado, também vão ter propriedades nutritivas tão boas quanto. Tá? Eu não sei se é possível até medir isso e se essa medição ela vai trazer de fato alguma diferença considerável para o nosso organismo na proporção que ele está sendo usado num queijo vegetal, tá? A quantidade que a gente está usando de Rejuvelac. Então, por isso que eu sempre fico meio com o pé atrás aí, né, em relação a, não é assim que faz. Calma, primeiro vamos entender o que a gente quer para daí saber se vai dar certo ou não, tá? Então, o que a gente quer do Rejuvelac, bactéria lática, são essas bactérias que estão ali na parte externa, como eu falei, dos grãos e dos cereais. E aquela água vai ficar turva e é só isso. O Rejuvelac é isso. Agora, se você já se aventurou na produção de Rejuvelac, já tentou com diferentes grãos ou diferentes cereais, você já percebeu que esses diferentes ou essas diferentes matérias-primas, elas vão dar resultados diferentes. Ou seja, se você faz um Rejuvelac de trigo sarraceno, você vai ter um resultado final que vai ser diferente do trigo comum, que vai ser diferente de arroz integral, por exemplo, que vai ser diferente de quinoa, que vai ser diferente de millet, tá? Então, só nessa parte do Rejuvelac, que nem é o escopo desse vídeo aqui, tá? Só tô passando rapidamente nisso, mas pelo menos eu trago essa situação aqui também. Só dentro do Rejuvelac já dá pra gente fazer uma série de variações que vão trazer diferenças no sabor final do nosso queijo vegetal. Tá? O principal ponto dele, aquele ácido lático, ele vai ser produzido, mas vão trazer sabores diferentes também. Então é interessante a gente explorar isso daí. Tá? E explorar esses diferentes universos a gente faz com que tenhamos sabores diferentes. Muito bem. Agora, o que eu quero trazer para vocês é um outro mundo agora. E parte desse mundo é possível também de a gente fazer em casa. Tá? Também ele vai estar dentro desse nome maior chamado de fermentação selvagem. Quando a gente usa o Rejuvelac, estamos fazendo uma fermentação selvagem. E quando a gente usa esses outros dois pontos que eu vou colocar agora, o terceiro ele está fora da fermentação selvagem, mas esses dois pontos eles também fazem parte da fermentação selvagem e a gente pode fazer isso em casa. E tem uma grande diferença em relação ao Rejuvelac. E aí eu acho que é mais fácil até de a gente lidar com isso que eu vou falar agora do que com o próprio Rejuvelac. Então, se você já fez com o Rejuvelac e deu certo, saiba que você começou pelo caminho mais difícil. Porque a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Tá? Em relação a esse que eu vou falar agora, que é o contrário, esse daqui a chance de dar certo é muito maior do que dar errado. Por quê? Porque envolve um ingrediente que ele é fantástico para a conservação. Esse ingrediente é o sal. Tá? Ou seja, para fazer Rejuvelac, a gente não usa sal. É só o grão ali, água e acabou. Para outros tipos de fermentação selvagem, e esses dois que eu vou falar agora, usa sim o sal. Ele acaba sendo um componente muito importante. E por que isso? Como eu falei, ele é um elemento de conservação. O sal, mais do que conservar alguma coisa, nesse caso aqui, ele vai ter um papel de seletor. Tá? Ou seja, ele vai selecionar as bactérias que vão se desenvolver naquele alimento e as bactérias que não vão se desenvolver
naquele alimento. E é justamente por isso que eu estou falando que é mais fácil dar errado do que certo o Rejuvelac, porque não tem esse componente do sal. E algumas bactérias que estragam o alimento, ela acaba podendo se desenvolver de uma maneira muito mais fácil num Rejuvelac do que num ponto desse, com sal. Justamente porque o sal ele acaba deixando aquele meio um meio muito mais agressivo. E por que ele deixa um meio agressivo? Aí precisamos voltar nas aulinhas lá do tio Luiz, da quinta, sexta série, sétima série, sei lá, né? As aulinhas de biologia que a gente tinha lá. Porque tinha um processo chamado de osmose. Aí lembrou, né? Esse processo de osmose ele faz com que haja um redirecionamento de água para o meio que tenha mais soluto. Ou seja, você vai ter mais água indo para onde tem sal. Porque a ideia é equilibrar. Se você tem algo aqui que tem bastante água e nesse ponto aqui tem bastante sal, a tendência é que essa água que esteja aqui, ela vá para esse monte de sal para manter o equilíbrio. Esse aqui é o grande ponto da osmose. E isso vai acontecer no alimento em relação à célula de alguma bactéria que a gente não quer que cresça ali e que pode estragar o nosso alimento. Por isso que o sal ele seleciona, porque a bactéria que não aguenta essa salinidade, ela vai estar ali e vai morrer. Porque vai passar muita água dela para aquele meio do sal e ela seca e tchau, acabou. Agora, outras bactérias, e no caso as bactérias láticas que a gente tanto quer, elas têm uma resistência maior à salinidade. Então elas sim vão conseguir sobreviver e se reproduzir nesse meio com sal. Tá? Tanto é que esses dois modos que eu vou falar agora, eles duram muito mais do que um Rejuvelac. Se você já fez um Rejuvelac, você já percebeu que, assim, muito mais do que uma semana já começa a ficar meio estranho, né? Agora, quando esse componente ele tem sal, aí vai embora no tempo, tá? E eu tô falando do quê? Na verdade, o que eu vou falar aqui, mais do que falar faça assim, desse jeito e desse outro jeito aqui, eu prefiro muito mais falar para você qual é a técnica que você precisa saber, né? Porque quando você sabe a técnica, aí não é eu falar, você precisa pegar uma couve chinesa, cortar ela, porque se eu falo isso e não tem couve chinesa no supermercado que você vai, você já entra em parafuso, fala, ai, mas agora não tem couve chinesa, onde que eu vou comprar couve chinesa? Eu nem sei direito o que é couve chinesa. Ou seja, quando você sabe a técnica, aí eu não preciso nem falar qual é o ingrediente direito que você vai usar, porque daí a sua criatividade ela vai trazer o ingrediente que tem aquelas características para a técnica correta. Esse é o grande ponto, tá? Então são duas técnicas, uma é a salmoura e a outra é a salga seca. São duas técnicas de fermentação, isso daí, tá? São duas técnicas de fermentação selvagem. Bom, em que consiste elas então? A salmoura, ela consiste em justamente você fazer uma salmoura. Tá? O nome já é totalmente autoexplicativo. O que vem a ser uma salmoura? A salmoura ela é uma solução de água e sal, ponto final. Tá? Então você precisa ter água, você precisa ter sal, dilui o sal nela ali e maravilha. Você já consegue ter um ambiente propício para fermentação. Ah, beleza. Só que isso daí, o que eu vou pôr dentro então para fermentar? O que você quiser, né? Os vegetais que você quiser. E depois que eu falar da salga seca, você vai perceber dois grupos de vegetais e daí você vai ver qual cabe a salmoura e qual cabe a salga seca, tá? E aí você vai colocar esses vegetais ali e eles vão fermentar tranquilamente, tá? Isso daí são vegetais, só pode até ser parte de vegetal que você não vai aproveitar, cabo de couve, por exemplo, enfim. Aí a cozinha de vocês que vai dizer, né? O que você descarta você pode usar também
para fazer essa fermentação. Isso daí, obviamente, vai depender da temperatura que vai ser a sua cozinha para saber quanto tempo isso vai ficar pronto, né? E isso daí você vai ter algumas notícias. A primeira notícia que você vai ter é perceber a água também ficando um pouco mais turva, que isso daí acaba sendo um indicativo de proliferação de micro-organismos ali dentro, tá? Claro que a gente não vai ver o micro-organismo, mas aquela turbidez, ela é um indicativo de atividade microbiana ali dentro, tá? E depois você vai ter também produção de gás carbônico, ou seja, é possível você ver algumas bolinhas que começam ali, sei lá, depois do segundo dia, terceiro e tal. Às vezes você dá umas batidas no vidro assim, você vê umas bolinhas subindo. Isso daí também é um ótimo sinal de algo que está acontecendo ali. E, claro, a prova ela é fundamental, ou seja, você usar o seu olfato e usar o seu paladar é fundamental nesse processo. Primeiro você vai usar o olfato, você vai sentir o aroma daquilo ali. Se tiver um aroma repulsivo, de podre, de sei lá o que, alguma coisa deu muito errado, você não vai nem provar e aquilo joga fora, você errou antes no processo, tá? Mas aquilo ali, se tiver o aroma dos vegetais, né, você começa a perceber o aroma daqueles vegetais sendo transformado, ficando às vezes até um pouco mais forte, indo até para um tom um pouco mais ácido tal, tá no caminho certo. Você pega uma colherinha e prova aquilo lá, percebe que aquilo começa a ter uma certa acidez, maravilha, aquilo ali tá muito bom. E depois você pode até provar o vegetal que está ali, para ver se ele também está pronto, tá gostoso, está ligeiramente ácido, está na crocância que você quer que ele esteja, né? E esse tipo de vegetal pode ser um monte de coisa, pode ser couve-flor, pode ser brócolis, pode ser cebola, pode ser alho, pode ser cenoura, pode ser, enfim, uma série de coisas, tá, que você vai fermentar ali, e depois é isso que você usa no seu queijo vegetal. Então, vamos começar a trazer alguns elementos importantes aqui para essa conversa, para também não ficar tudo jogado aí. Dessa questão da salmoura, o que você precisa entender é que, dependendo do vegetal que esteja ali dentro, você vai ter um sabor diferente para o seu queijo vegetal. Nossa, aí já tem um universo muito amplo para ser explorado, né? Se você gosta de uma pegada de alho, por exemplo, faz um alho fermentado, né? Eu tenho alho fermentado aqui em casa de 3 anos, tá? Que está fermentado aí. Então imagine só, agora que eu lembrei inclusive que eu tenho ele aí. Agora, imagine só, 3 anos de um Rejuvelac na geladeira. 3 anos. 3 meses ele já não aguenta. Né? E depois, se você usa, seja um pedaço desse vegetal, seja a própria água, o que quer que seja que você use ali, vai estar cheio das bactérias para fermentar o seu queijo vegetal. Aí esse aqui é o grande ponto dessa conversa aqui. Porque daí você começa, a hora que você prova aquela água e prova o vegetal, você percebe que tem gosto diferente. Só na mesma coisa ali, você já consegue tirar 2 queijos vegetais diferentes, tá? Justamente pelo que você está incorporando naquela massa que está fazendo para fermentar e tal, enfim, o que quer que seja, né? Agora, em paralelo a isso, a gente tem a salga seca. A salga seca, ela trabalha com sal também, mas agora sem água. Por quê? Quer dizer, não é que ela trabalha sem água, ela trabalha com água, mas ela vai extrair a água do vegetal. Olha que interessante, você vai usar o sal para que o sal extraia um pouco dessa água dos vegetais e amoleça o vegetal. Tá? Essa é uma técnica utilizada para fazer, por exemplo, chucrute. Você já deve ter ouvido do chucrute, que é repolho fermentado. O repolho fermentado, ele não vai para uma salmoura.
Tá? Você não vai fermentar ele pela salmoura, você vai fermentar ele pela salga seca. Então, toda essa gama de couves, de repolho, a própria couve chinesa que eu estava falando, que você pode ter ouvido falar dela como a selga, né? Esse grupo de vegetais, ele acaba indo pela salga seca. Né? Inclusive, cogumelos, por exemplo, também vai pela salga seca. Por que que esses não vão pela salmoura, por exemplo? Porque pode ser que eles desintegrem ali também. Né? Imagina um cogumelo. O cogumelo ele é muito sensível. Então, se você coloca ele numa salmoura, aquilo ali começa a ter uma troca de água com ele vai inchar, ele vai absorver mais água, ele vai ficar com uma textura que não vai ser tanto do agrado. O cogumelo ele vai ficar muito mais interessante se for o contrário, se a gente tirar um pouco de água dele, né? Porque depois dentro da própria água dele que ele vai fermentar, e não a gente tá colocando mais água nele para ele ficar uma textura bem estranha. Então o cogumelo, por exemplo, ele também pode ser feito dentro dessa salga seca, tá? E uma vez que você tem esse resultado final pronto, de uma salga seca, fazer um repolho fermentado, fazer um chucrute, quanto tempo demora? A salga seca, normalmente, ela demora mais do que a salmoura. A salmoura fica pronta aí 4 dias, 5 dias, dependendo da temperatura, tá pronto. Agora, já um chucrute, ele já vai levar umas 2 semanas para ficar pronto, mais ou menos, né? Para pegar uma acidez gostosa e tal, vai mais ou menos umas 2 semanas. Depois disso, ele vai para a geladeira, ele pode ficar anos, tá? Um outro tipo de produto que é feito através dessa salga seca é o chamado kimchi, que é tradicionalmente coreano. Isso daí, em restaurante coreano, tal, que você for, certeza que vai ter um kimchi. E o kimchi ele é muito particular, assim, no sentido de que praticamente cada casa coreana vai fazer o seu kimchi diferente. Né? A base, sem dúvida nenhuma, é a selga ou a couve chinesa. Mas não é só isso. Entram vários outros vegetais. Pode entrar rabanete, pode entrar nabo, pode entrar cenoura, vários outros que vão compor tudo isso daí, vão fermentar. Só que a grande característica do kimchi é que ele vai ter uma pasta com pimenta, a gochugaru, que é uma pimenta avermelhada. Então o kimchi ele é mais picante sim. Tá? Então é o mesmo procedimento aí praticamente do chucrute, né? Mas o que acontece é que esse kimchi ele vai ser mais picante e vai ter uma complexidade muito maior porque são vários alimentos que estão ali. Então você vai ter um resultado final diferenciado. E depois como é que você usa isso? Em termos de água não vai ter muita coisa, tá? Ele vai soltar água, ele vai ficar imerso, tal, não sei o quê, mas depois essa água ela não vai ser suficiente para você produzir vários queijos vegetais. Então o que você pode fazer é justamente pegar um punhado disso daí e triturar junto. Nossa, mas eu vou fazer um queijo vegetal com repolho? Mais ou menos, né? Repolho fermentado. Chucrute, já muda de nome, tá? Faz para ver, fica uma delícia, diferente do que você está acostumado a fazer com Rejuvelac. Tá? Dá uma chance para fazer um negócio diferente, para experimentar uma gama de sabor diferente. Isso aí é extremamente interessante. Olha só para ter uma ideia, né? Isso daqui é um kimchi, tá? Ó. Esse daqui é um kimchi. Então tem parte aqui da própria selga, tem, enfim, rabanete, tem um pouco de cebola aqui. O rabanete está aqui, ó, já totalmente descorado já. Esse kimchi aqui, ele tem já um bom tempo, né? Faz, sei lá, acho que uns 6 meses que ele está vivendo aí. E isso daqui é um cream cheese que eu fiz, né? Olha só, ele é um cream cheese, olha como ele espalha, né? Um cream cheese que foi fermentado com esse kimchi.
E inclusive a cor dele dá uma mudada, né? Porque se isso daqui é predominantemente, né, vermelho, laranjado, sei lá, isso aqui também vai pegar um tom diferente. Não é a mesma cor que um cream cheese que eu faça com, sei lá, com outro tipo de fermentado, vai ser diferente, tá? Agora, é interessante então perceber que quando a gente faz isso, a gente está trazendo o sabor desse starter também para o nosso queijo vegetal, tá? E eu estou insistindo nisso porque você pode estar atrás de querer fazer um queijo vegetal saboroso. Nossa, eu sofro com essa história de que é difícil comprar um queijo vegetal que seja mesmo saboroso e tal, não sei o quê. E aí você tem duas chances, né? Uma, sentar e chorar porque não tá achando, o mercado não oferece e tal, não sei o quê, ficar se lamentando. A outra chance é começar a se movimentar e começar a fazer. E aí você, dentre todos esses testes que você pode ficar fazendo, talvez chegue um que você fale, nossa, esse aqui não sei porquê, ficou uma delícia. Tá, e o que você colocou? Não sei, eu fiz um negócio, foi através da salmoura, e eu coloquei, sei lá, pus meia cebola, coloquei 2 cabinhos de sei lá o que, um negócio de couve que foi junto, um outro tal, e ficou sensacional, não sei porquê. Pronto, você chegou num probiótico que dificilmente outra pessoa tem feito isso, e tá dando um caráter único no seu queijo vegetal, e é aquilo que você mais gosta, né? Chegou no ponto para você. Então esse é que é o grande lance, de a gente fazer descobertas. Esse é que é o ponto. Tá? É a gente poder colocar nossa criatividade em jogo e descobrir novos sabores. Esse é que é o grande ponto. Tá? E depois dessas duas possibilidades ainda dentro da fermentação selvagem, tem uma outra que ela já começa a ser um pouco mais precisa no sentido das bactérias que vão estar ali dentro. E essa já envolve, né, um pouco mais de dinheiro, porque essas duas fazendo em casa, sim, você está preparando alguma coisa para você comer, né? E isso você está usando para fermentar o seu queijo vegetal, ou seja, só estamos ganhando com isso. Né? E sem contar que da salmoura você pode usar coisa que é pro lixo ainda, fermentar e usar aquela água. Tá? Então pode ser até custo zero praticamente. Mas essa daqui já não. Ela já envolve você ter que comprar já essas bactérias. E não é, ai, mas onde que eu compro isso? Loja especializada, não sei o que, Meu, na farmácia mais perto de você. Olha só. Parece propaganda, né? Mas é isso daí. Você consegue ter acesso a alguns micro-organismos que vão fermentar em farmácia. Tá? Farmácia que vende probiótico, e isso daí tem um monte por aí, né? Esses probióticos eles são vendidos em cápsulas, né? E aqui eu preciso dizer alguma coisa, porque essas cápsulas, elas podem ser vegetais ou não. Então, se você não consome nada de origem animal por questões ideológicas, é interessante que você se pergunte até na farmácia se aquilo ali é cápsula vegetal, porque do contrário pode ser algum probiótico que está sendo vendido em cápsula de gelatina. Né? E aí, se você, como eu, tem essa filosofia de vida, você não vai querer pagar por isso. Maravilha, então certifique-se de que seja uma cápsula vegetal. Agora, se você não está atrás de fazer queijo vegetal porque você é intolerante à lactose, por exemplo, e ponto final, aí talvez a cápsula ela não vai fazer tanta diferença. Né? Mas o interessante é a gente perceber o que está dentro dessa cápsula aí. Porque vai ser um pozinho, né, que tem uma mistura de coisas ali, e o grande ponto dessa mistura são as bactérias que estão ali dentro. E o mais interessante de tudo é que você fica sabendo quais são as bactérias que estão ali dentro. Tá? Se você pegar a bula disso daí, ou às vezes na própria caixinha do probiótico, tá falando quais são as bactérias que estão ali dentro. Tá?
que é uma coisa aqui, por exemplo, que eu não faço ideia. Eu não sei quais são, de fato, as bactérias que estão aqui. Uma coisa eu tenho certeza, tem muita bactéria lática aqui dentro. E é justamente por isso que eu fiz, né, isso daqui e pude fermentar esse queijo vegetal. E ele tá sensacional, né, com um gosto de queijo, justamente pela produção de ácido lático. Maravilha. Agora, e daí que eu vou saber quais são as bactérias que tá ali? Aí é uma outra linha de estudo que vai abrir na sua frente. Olha só o leque que não para de abrir na sua frente aqui para você testar a coisa, para você buscar sabores diferentes, né? Porque cada grupo dessas bactérias vão dar um caminho um pouco diferente. Ah, mas eu não faço nem ideia de qual bactéria que é ou qualquer coisa assim e tal. Sim, lactobacillus. Você já ouviu essa palavra, né? Você vai buscar lactobacillus e tem uma outra turma que também faz fermentações maravilhosas, que é chamada de lactococcus. Tá? Lactobacillus e lactococcus. Esses dois ainda grande grupo de bactérias são maravilhosos para fermentar. Se você então buscar um probiótico que tenha pelo menos alguém dessa turma aí, né, de lactobacillus ou lactococcus, você já vai ter um resultado bem interessante. Se tiver menos outras bactérias e o lactobacillus, lactococcus, maravilha, você consegue ter cada vez mais esse sabor que vai ser delegado por essas bactérias láticas, né? Só que fora esses dois nomes, ainda tem um terceiro nome que é muito comum de a gente ver também, que são os acidófilos. Olha só como tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o que a gente busca, né? O Lactobacillus lactococcus diz respeito à produção do ácido lático, que é o que a gente quer. E o acidófilos, ele acidifica através da produção também de ácido lático. Tá? O acidófilos é muito mais fácil de você achar ele mais isolado. Ah, eu quero só acidófilos. É possível você encontrar e você consegue plenamente produzir um queijo vegetal com isso daí. Tá? Assim, a dica que eu dou quando você for comprar isso é que pode ser tentador num primeiro momento, porque você vai ver tipo 120 cápsulas num preço e às vezes 30 cápsulas talvez pela metade do preço de 120, que você fala, não, compensa muito mais eu comprar 120 cápsulas. Aí que tá o lance, né? E se você não gostar? É difícil não gostar, porque vai dar um resultado muito bom. Mas o que eu quero dizer com isso é que uma vez que você tem menos cápsulas de algum tipo, ela vai acabar mais rápido. E assim que acabar essas cápsulas aí, você vai comprar outras diferentes, justamente para ver sabores diferentes, né? E aí sim você começa a construir uma biblioteca de sabores na sua cabeça, né? Estabelecendo essas ligações. Ah, esse grupo aqui de micro-organismo que eu comprei uma outra vez foi mais ou menos para esse caminho, esse outro aqui está indo mais ou menos para esse caminho, e talvez agora você pense, não, Daniel, aí você está ficando louco, cara, porque quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso e começar a estabelecer tudo isso e tal? Quem que tá com pressa aqui? Né? A gente tá falando, se você tá aqui atrás de queijo vegetal, ou é porque você tá ideologicamente alinhado com esse projeto de que não consumo coisas de animais, ou você tem alguma situação de saúde que impeça você de consumir queijo. E dentro disso, né, eu acho que tem uma vida inteira pela frente para a gente ficar testando e para a gente ter sabores maravilhosos e super ricos nisso daí. Tá? Isso daí é um ponto importante também para você pensar, para se distanciar um pouco daquela ideia imediatista. Ah, eu quero aquela receita infalível ou aquela receita que vai dar certo agora, e isso não existe. Primeiro porque a gente tem percepções diferentes. O que eu falar para você que olha, essa aqui é a melhor receita que eu tenho aqui,
talvez você faça e fale, mais ou menos, né? Claro, o seu gosto é diferente do meu. Para mim, aquilo lá é melhor. Para você não vai ser. E qual que vai ser a sua melhor? Aí que tá o lance. Você precisa ir atrás, né? Precisa ir buscar, precisa testar, precisa fazer. Por isso que é importante você saber das técnicas, para justamente conseguir improvisar dentro dessas técnicas. Espero que tenha sido muito útil essa conversa aqui. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. E do mais, até a próxima.